Olá, eu sou Flávia Pérez, eu sou terapeuta, eu sou mestre Reiki e eu também sou palestrante espírita. E eu vim hoje aqui para dizer sobre essa questão, sobre ser palestrante espírita. Fazendo as faxinas de final de ano, eu encontrei uma cartolina que eu tinha escrito e feito num curso de coach da IBC com a Paula Maia na em 2019, no final do ano de 2019, ou no início de 2019, não estou lembrada muito bem. Mas eu encontrei lá de trás, e nessa cartolina eu tinha colocado todos os meus desejos para o ano seguinte. E lá estava ser palestrante espírita. Eu sempre sonhei ser palestrante espírita, eu tinha várias palestras prontas há anos, e no ano passado eu realizei esse sonho. Claro, não foi em 2020, mesmo porque nós tivemos a pandemia, mas eu realizei esse sonho, ponto. E foi uma realização muito linda. Por quê? Porque a minha primeira palestra foi sobre Francisco de Assis. Eu nasci no dia 4 de outubro, que é o dia mundialmente conhecido como o dia de São Francisco de Assis, um santo muito aclamado pela Igreja Católica e por todas as pessoas que conhecem a história dele. E é um livro de João Maia Nunes, psicografado, né, e pelo espírito de Miramês. E foi muito interessante porque a minha primeira palestra, eu fiz essa palestra de Francisco de Assis em vários outros centros espíritas, no entanto, a primeira foi em Penedo. Penedo é a cidade onde meu pai e minha madrasta moraram por muitos anos até eles partirem para o plano espiritual. E foi muito significativo ter feito essa palestra lá no centro, chamado Laços Eternos, e que a falange que toma conta desse centro é a falange de Francisco de Assis. E foi no dia 2 de outubro, 2 dias antes do meu aniversário. Então, não foi só uma realização de um sonho, né? Foi tudo muito encaixadinho e eu fico muito feliz de ver que isso aconteceu comigo e esses dias atrás ter encontrado essa cartolina com todas essas coisas. Verifiquei coisas que eu não realizei ainda, mas muitas coisas que eu realizei, dentre elas essa palestra de Francisco de Assis. Bom, eu estou atravessando nesse final de ano, né, depois de uma jornada com uma terapeuta aqui de Volta Redonda, muito querida, Sulamita Fonseca. Eu fiz essa jornada com ela, chamada Resgate dos Fragmentos, e eu estou atravessando por essa purificação da vida. Né? Todo final de ano a gente faz um pouco isso, durante o ano todo, mas assim, nesse final de ano está sendo muito importante para mim. E ontem eu tive uma catarse mesmo, né? Uma coisa que não foi muito agradável me aconteceu e que me trouxe muita raiva, muito ódio, né? E através dos princípios, né, do Kybalion, de Hermes Trismegisto, que é um desses princípios, é o princípio da polaridade, né? A gente só consegue ter o amor completo quando a gente sente também o ódio completo, né? Que é a polaridade do mesmo sentimento, da mesma coisa, vamos dizer assim. Então, eu ontem tive um sentimento que fazia muito tempo que eu não tinha, né? Eu sempre fui uma mulher muito raivosa, mas, né, já nutri esse sentimento de ódio muitas vezes. No entanto, fazia muito tempo que eu não tinha isso. E ontem eu senti, gente. E isso foi muito interessante, em como a gente reage às mesmas emoções que a gente tinha anos atrás. Eu acho que isso é a maturidade. Porque, por mais que esse sentimento tenha vindo à tona, né, eu, ao invés de eu reagir com qualquer outra reação, com qualquer outra reação que eu pudesse ter tido há muitos anos atrás, eu reagi com calma e confiança, perdoando a mim mesma por ter esse sentimento.
falando, sim, é comum que você sinta isso, mas ok, deixa esse sentimento passar, mas não guarda ele. Não deixa esse sentimento dentro de si. E aí agora choveu um pouco e a gente fica, né, tem que desligar, porque eu moro na roça, então a gente tem que desligar o Wi-Fi, e por conta disso, eu fiz um auto-reiki. É uma coisa também muito interessante, que no reiki, né, nas iniciações de reiki, no reiki 1, a gente diz os 5 princípios do reiki, que Mikao Usui trouxe para nós. E um desses princípios é: só por hoje não sinto raiva. Esse sempre foi um dos princípios assim que mais me tocaram. Teve uma vez, antes de um curso 1, né, de uma iniciação de Reiki 1, que eu ministrei, um dia antes eu estava sentindo raiva. E aí, quando eu refaço, né, eu dou uma olhada nas apostilas, que eu mesma fiz, e eu refaço, o que eu vou passar? Eu falei, meu Deus, eu estou me sentindo uma fraude. Por quê? Porque eu estava sentindo raiva. E aí a espiritualidade amiga chegou para mim e disse assim, lê de novo. E eu li, só por hoje não sinto raiva. Só por hoje. Amanhã é um outro dia. Então só por hoje sinta. E amanhã não sinta. Só por hoje não sinto raiva. Né? Então, esse amor por si mesma, né? Esse perdão consigo mesma, essa indulgência, ela não é só aplicada. Primeiro a gente aplica na gente, mas depois a gente aplica nos outros ao nosso redor. E aí, depois daquela explosão de raiva dentro de mim, claro que, né, eu cheguei ao meu umbral ontem à noite, né, mesmo que eu tenha sido mais calma, mas eu passei por um umbral interno, né, um umbral interior. E hoje, refletindo sobre isso, sem internet, sem nada, fiz um auto-reiki e me veio a oração de Francisco de Assis, que é uma oração que eu sempre oro com muito amor. Cada palavra que sai da minha boca quando eu oro essa oração, quando eu entoo esse mantra, é com muito amor, é com muita consciência. Né? Eu quero dizer essas palavras e eu quero ser essas palavras, eu quero agir essas palavras. Então, é quase que opa, volta aqui, é quase que uma respirada, né? Você está afogando ali, e você respira, calma, ó, tem essa oração aqui, né? E aí eu queria falar com vocês o que eu pensei aqui sobre essa oração, né? Então vamos para as primeiras frases, que é: Senhor, fazei-me um instrumento da vossa paz. Todos os dias que eu acordo, eu peço para ser esse instrumento, né? E aí no final do dia, quando eu faço essa retrospectiva, eu me pergunto, eu fui realmente um instrumento? Eu posso ter dado checkzinho, ok, essa oportunidade me foi dada e eu fui um instrumento da paz divina? Né? Muitas vezes não, mas quanto mais a gente faz essa retrospectiva e faz os checkzinhos, sim, 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 mais te dá ânimo de fazer mais, né? Mas o checkzinho de ontem desse aí eu não tive, né? Porque eu não fui um instrumento da paz. Eu senti ódio, eu senti raiva, né? Eu senti vingança, né? Eu tenho um estélio e um escorpião, e dizem que o signo de escorpião é muito vingativo, né? Então, minha Lua, meu Urano, Marte e Vênus são em escorpião. Então, eu tenho muitas características escorpianas, né? Eu vou muito profundamente nas coisas que eu faço. Então, seguindo, né? Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. E aí, gente, entra uma coisa muito interessante que eu raciocinei sobre a minha pessoa. A gente só pode levar algo que a gente tem. Então, se eu posso levar amor aonde tem ódio, é porque eu preciso achar ali essa reserva dentro de mim. E conversando com uma amiga hoje, eu sempre falo isso, todo sentimento que a gente tem por outra pessoa, chega na outra pessoa numa porcentagem menor do que ele saiu de nós. Porque nós somos a usina desse sentimento. Então ele chega lá numa emoção muito... Se eu tenho ódio por alguém, ele chega lá com uma intensidade menor, porque aqui foi a usina.
até chegar no outro, ele já diminui a sua potência. O mesmo é com o amor, o mesmo é com todas as outras emoções, né? E aí eu estava falando com ela hoje de manhã sobre isso, sobre como é ruim ser usina de ódio. Eu tinha esquecido como é ruim ter pensamentos de vingança. Eu tenho uma coisa, né, uma característica que eu já observei em mim. Quando eu vejo filmes onde as pessoas são injustiçadas, né, isso provavelmente vem da minha ferida da injustiça, que vem acoplada com a minha ferida da rejeição, eu tô sofrendo disso, né? Esse problema que eu tô tendo, né, familiar, ele tem a ver com injustiça. Eu me sinto injustiçada. E a gente só pode ficar magoado, ofendido, quando a gente permite isso, né? Isso tem muito da ferida da injustiça. E aí, quando eu vejo algum filme que a pessoa foi injustiçada e ela segue e consegue se vingar, eu sinto um prazer, vem uma endorfina, uma dopamina, uma serotonina dentro de mim. Eu sinto realmente um prazer imenso, né? E houve uns dias atrás, umas semanas atrás, que eu andei vendo, tem A Vingança Está na Moda, com a Kate Winslet, e alguns outros, enfim. E aí, falando sobre isso, né, sobre vingança e tal. Onde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Eu observei na minha vida, né, na minha maneira de viver, que eu gosto do perdão. Eu gosto de entregar o perdão. Porque na própria oração de Francisco de Assis, a gente diz que a gente só recebe quando a gente dá, né? Porque é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. Então, eu sinto um prazer muito grande em perdoar o outro, exatamente por isso, porque aquele sentimento de vingança, ele some de mim. E por mais que o sentimento de vingança me dê muito prazer, ele não é um sentimento bom, né? Enfim. E onde houver ofensa, que eu leve o perdão, a gente precisa entender essa frase como assim, onde houver ofensa, quem foi o ofendido? Porque se eu quero dar o perdão, né, eu preciso que a pessoa queira me pedir isso. Né, se sinta ofendida e queira que eu perdoe. Quando eu me sinto ofendida, né, eu desejo essa reconciliação, mas é preciso que a pessoa se sinta ofendida, né? Isso é um pouquinho do princípio da ferida da rejeição. Tem um livro chamado As 5 Feridas Emocionais, de Lise Bourbeau, tem audiobook aqui no YouTube, então eu aconselho vocês a darem uma olhadinha, é bem interessante. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão, onde houver discórdia, que eu leve a união, onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Então, quando houver discórdia, que eu leve a união, é poder ser aquele mediador, de olhar para todos os lados da pessoa, né, da situação. Isso é fazer a união ali. Porque muitas vezes, gente, eu acredito muito nisso, principalmente em relação à constelação familiar, à convivência familiar. Muitas vezes a gente precisa realmente deixar aquele familiar, aquela pessoa, sendo mãe, sendo filha, sendo tia, sendo vó, marido nem tanto, né, porque não dá pra gente viver em lugares diferentes, mas assim, quando é um familiar assim, entender que manter a distância talvez seja manter a parcimônia, né, manter a amizade, manter aquele respeito numa distância saudável, né, isso, eu sinto muito isso, né, em relação aos meus familiares, a muitos familiares, que eu falo assim, gente, é muito mais legal que a gente se mantenha realmente afastado, porque a convivência não é legal. Sendo que alguns amigos, a gente, quanto mais junto, melhor, né? Onde houver discórdia, que eu leve a união, onde houver dúvidas, que eu leve a fé. E aí, gente, entre dúvidas e fé, eu acredito assim, todas as vezes que eu tenho dúvida, eu prefiro
não pensar nada no momento. E é até interessante porque eu sinto muito sono. Eu acho que o meu corpo fala assim, deixa eu te desligar um pouquinho para você deixar o pensamento, porque apesar de eu ter um estélio em escorpião, eu sou libriana, né? Sou de 4 de outubro. Minha cabeça fica ali pensando as milhares de possibilidades, tarará, tarará, e às vezes esse sono faz com que eu pense assim, quando eu sinto esse sono hoje em dia, e eu não posso dormir imediatamente ou repousar, que foi o que aconteceu hoje, eu repousei, né? Não dormi, mas fiz um auto-reiki, entrei em meditação, eu entendo que meu corpo está dizendo, não é hora de pensar e nem de agir. Platão já dizia, a não ação é uma ação. Então, muitas vezes, não fazer nada e deixar que a vida se resolva. Gente, agora com a modernidade, que tem celular ali, que tem WhatsApp, você mandar uma mensagem imediatamente, digere a mensagem. Não responde imediatamente, porque vai se arrepender. Eu tive esse exemplo comigo mesma, há pouco tempo atrás, né? E, por sorte, eu consegui reverter isso, né? Mas quando a gente tem dúvida, pensar e confiar, essa fé que eu digo, é confiar que tudo está certo do jeito que está, e nem sempre a gente precisa fazer alguma coisa. Às vezes a não ação é a melhor ação, né? Então, essa característica que o meu corpo, né, ele ativa de dar sono, é assim, não faz nada. Então eu já sei, opa, não vou fazer nada. Por mais que eu não durma, eu penso, não vou fazer nada agora. É isso que o meu corpo está querendo me dizer. Não penso, não falo, vou fazer uma outra coisa, levanto a minha vibração. Eu não sei quem disse isso, acho que foi Einstein, não sei, que ele dizia, quando você tiver um problema, você precisa levantar a sua vibração, porque um problema não é resolvido no mesmo nível de vibração que ele foi criado. Então, você está num problema ali, você precisa levantar a vibração e depois resolver. Né? Faz sentido. Você está naquela vibração do problema, você não vai encontrar. Agora aqui você consegue olhar para uma outra perspectiva, né? Enfim. Ó mestre, fazei que eu procure mais. Não, ainda não chegou aí não. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Erro e verdade, gente. Isso aí é muito subjetivo. Onde houver erro, que eu leve a verdade, eu só posso levar a verdade para mim. Eu só posso considerar erro o que eu estou fazendo para mim. E isso é muito interessante, que eu sempre penso numa frase da Bíblia que é: escândalos há de houver, mas ai por quem houver. Então, erros vão haver, e que bom que erros ocorrem, né? A penicilina, por exemplo, foi encontrada dessa forma. Ele foi sair de férias, né? Alexander Fleming foi sair de férias, esqueceu na lâmina um restinho de ovo ali, de comida, e viu que brotou um fungo que causou, e aí não sei qual que foi o processo, mas foi por conta de um erro, de um desleixo, de um esquecimento, né? E isso em milhares de outras situações que a gente acaba encontrando. Puxa, que bom que essa coisa ruim. Perdeu o ônibus. Aquele rapaz naquele acidente de avião há poucos meses atrás aqui no Brasil, né? Que se revoltou, ficou boladão que tinha perdido o avião e o avião caiu. Que sorte, né, que ele perdeu. Então, se a gente conseguir olhar esses erros com mais verdade, né? Entendendo que a verdade ela é muito individual, né? E a gente não consegue ver a verdade através dos véus. Nós temos ainda uma visão muito limitada de todas as dimensões, né? Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Gente, o desespero, ele é a maior falta de confiança
que a gente pode imaginar. Eu vi esses dias uma moça falando, uma moça que eu sigo, agora esqueci o nome dela, ela falando que ela achou que tinha esquecido o cartão dela numa viagem que ela estava esperando por anos para ir para a Indonésia. Ela finalmente estava lá e ela enfiou a mão na bolsa e esqueceu o cartão. Ela começou a ter o princípio de um desespero. Ela parou, respirou, e nessa parada, nessa respiração profunda, ela foi se acalmando e as coisas foram se ajeitando. Ela começou a pensar nas possibilidades que ela poderia fazer, de tudo que poderia, de todas as ações que ela poderia ter, né? Que poderiam ajudá-la, ao invés de prejudicá-la, porque quando a gente entra em desespero, só o ruim vem na cabeça, né? Então, onde houver desespero, que eu leve onde houver erro, que eu leve a verdade, onde houver desespero, que eu leve a esperança. A esperança, né? Aquela confiança. Eu acho que onde houver desespero, que eu leve a confiança. Confia. Tudo está certo do jeito que está. E quanto mais calmo, respira, gente. As suas células estão precisando disso para que você possa se regular, né? Então, num momento de desespero, agora é isso que leva o lance, né? No momento de desespero, você vai lembrar disso? Não. Somente se você tiver a prática. Você tem prática de buscar respiração? De buscar o autocontrole na respiração? Quantas vezes ao dia você para e se foca na sua própria respiração? Aquela... às vezes eu olho o tempo, eu vejo meu filho, eu vejo coisas boas que me acontecem e eu respiro e na minha cabeça vem, eu tô viva. Essa respirada é muito eu tô viva, né? Onde houver tristezas, que eu leve alegria. Tem uma consciência cósmica chamada Abraham Hicks, né? Que Esther Hicks canaliza essa consciência cósmica. Tem também Cryon, que o Lee Carroll, né, que canaliza. Tem várias consciências cósmicas que são canalizadas por seres humanos aqui nesse planeta, né? E canalizam livros maravilhosos e palestras maravilhosas. E eles sempre dizem uma coisa: a alegria. Hélio Couto diz isso, né? Que a alegria é o top 10 das paradas de sucesso, sabe? Quando você tá alegre, você tá num vórtex tão maravilhoso que você pode manifestar o que você quiser. Só que o Hélio Couto fala uma coisa que deixa a gente um pouquinho assim, desesperançosa nesse caso. Que a gente não tem dimensão da alegria que manifesta. Que a gente tem dimensão de uma alegria muito superficial. Sabe quando a gente tem aquele brinquedinho de parque de diversão que você bate e aí sobe, dependendo da sua força, sobe e faz plim, quando chega lá em cima faz um plimzinho. Eu acredito que seja isso, a gente está batendo com fraquinho ainda, e aí ele só chega até aqui, sabe? Então, onde houver tristeza, que eu leve alegria. E eu até falei isso com meu filho ontem, ele estava meio mal-humorado, porque a gente ia dar uma volta e ele queria usar o celular. E ele falou, você quer que eu fique? Eu falei, mas por que você tá com essa cara? Aí ele, você quer que eu finja que eu tô feliz? Eu falei, sim. Porque quando a gente finge, o nosso corpo não sabe que a gente está fingindo. Então, tem um livro chamado Comer, Rezar, Amar, que é um filme também. Até o filme foi a Julia Roberts que fez, que estrelou. O livro é da Liz Gilbert. E ela fala que o guru que ela teve na Indonésia, né, que ela passou um tempo com ele falava, medite rindo. Gente, é impressionante, você força um pouquinho uma gargalhada, como o seu corpo muda. É impressionante. Uma outra coisa que é impressionante, como a minha vibração aumenta, é tocar meu tambor lakota.
Ó, eu canto uns 3 cantos, eu já tô, sabe, eu sinto aquele calor, eu tô suando, eu sinto isso aqui, ó, desobstruído, né? Eu até arrepiei. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. E aí a gente vai falar disso agora. Trevas e luz, olha que interessante. Quando a gente fala de trevas e luz, eu uma vez vi um psicólogo falando isso e eu achei isso muito legal. A gente coloca uma vela aqui, quanto mais próxima da vela, quanto mais próximo da luz, maior é a nossa sombra. E eu gosto muito de dançar na vela, né? Eu coloco uma vela aqui e a minha sombra fica refletida na parede e eu gosto de dançar, fazer formas, né? É como se eu estivesse dançando com a minha sombra. Como não? É exatamente isso, mas assim, num pensamento um pouco mais subjetivo, dançando com a minha imperfeição, com o que é subjetivo, com o meu eu superior, com a minha sombra, com algo que não está claro ali, né? É só um vulto. Então eu acho isso muito interessante. E quando a gente se afasta da luz, a nossa sombra fica menor. Então, o que eu entendo assim, por essa frase, né? Por esse conceito de próximo da luz, a sua sombra fica maior. Né? Quando a gente olha para a nossa sombra com mais proximidade, quanto mais consciente da nossa sombra, maior ela fica, né? E aí, quanto mais longe da luz, a gente se afasta dessa consciência da sombra. Não é que a nossa sombra fica menor ou maior, mas eu acho que é a consciência de que ela está ali. Quando mais iluminado, né? Nessa questão que está acontecendo na minha vida, né? Nesse ódio que me fluiu ontem, nesse sentimento de vingança, eu tive de volta, né, uma situação com pessoas que me inspiram um sentimento de vingança, de ódio, de raiva. E são pessoas que eu busco muito perdoar. E o interessante é que eu quero matar esse serzinho de inanição. Eu quero matá-lo de fome. Tem um provérbio indígena que é assim: todos os dias, dentro de nós, 2 lobos lutam. E aí a gente precisa saber, mas qual desses lobos vence? Aquele que você alimenta. Então, eu quero matar esse lobo que sente ódio, que sente vontade de se vingar, que sente raiva, de inanição. Eu quero matá-lo de fome. Eu quero deixar ele tão fraquinho que o meu lobo bom vença. Né? Então, eu quero muito, e estou sempre buscando isso, né? Que a minha luz, a minha confiança e tudo que eu venho aprendendo ilumine essa treva. Que a minha luz, que a minha bondade, que o meu amor ilumine essa minha sombra de raiva, de ódio, de vingança. Porque, ó, é uma polaridade, né? Enfim. E, ó mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolada, compreender que ser compreendida, amar que ser amada. Então vamos lá, né? Eu prefira consolar do que ser consolada, né? Eu prefiro compreender do que ser compreendida. Você está numa posição, se sentir e estar mesmo, né? Porque aquela coerência que dizem nos 4 compromissos da filosofia tolteca, de Miguel Ruiz, que ele diz que o nosso falar, que o nosso agir, que o nosso pensar e o nosso sentir estejam equiparados, né? Esse é um objetivo da minha vida. Eu acordo todos os dias pensando, será que eu estou coerente, né, nas minhas atitudes, nas minhas palavras? Se tudo isso que eu estou falando aqui, por exemplo, eu penso muito sobre quando eu vou dar uma palestra espírita, que eu possa estar falando aquilo e sem ser uma hipócrita, falando aquilo lá, mas agindo diferente, como no curso de Reiki, que eu estava ensinando só por hoje não sinto raiva. Peraí, mas ontem você estava, né?
Sim, ontem sim, mas hoje não. Né? É dar uma humanidade para aquilo, fazer com que eu procure mais, a tentativa de consolar que ser consolada, compreender que ser compreendida. Entra também uma outra questão. Se eu consolo do que sou consolada, isso significa que eu não preciso ser consolada, porque eu não sofro mais. Né? Porque aquele momento não é de sofrimento, então eu posso consolar. É um tratamento terapêutico quando você está passando por um luto, por exemplo, que você seja voluntária. Por quê? Porque você vê a dor do outro. Né? Você olha a dor do outro e porque é dando que se recebe. Então, quando você dá esse consolo, quando você dá essa compreensão, você recebe. Porque, aquilo que eu falei no início do vídeo, você é uma usina de todo sentimento que estiver dentro de você. Você é usina do seu sentimento. Né? Então, esse fazer que eu procure mais consolar que ser consolada. E cada vez que você consola, você está sendo consolada. Primeiramente por si mesmo. E aí a gente vai nas nossas palavras do nosso Mestre Jesus, tão querido, tão amado, né? Que é amar ao próximo como a ti mesmo. Então, se a gente se consola, a gente consegue consolar o outro. E quando a gente consola o outro, em Lakesh, eu sou um outro você. Né? Aquela frase maia, em Lakesh, que é uma expressão maia. Em Lakesh, eu sou um outro você. Então a gente está o tempo todo se espelhando. Né? Consolar que ser consolada, compreender que ser compreendida, amar que ser amada. Eu sempre penso assim, em relação ao amor, né? Uma coisa muito interessante é que todo mundo diz que o amor de mãe é um amor incondicional, e eu discordo plenamente. Eu acho que o amor de mãe, ele é um amor muito profundo, mas ele sim tem condições. A gente coloca condições porque nós somos muito ainda infantis na matéria. Nessa humanidade, a gente ainda está muito infantil, né? Aquele amor, apego que a gente tem ainda pelo meu namorado, meu marido, minha namorada, minha esposa, né? Isso é muito do apego e não do amor. Tem uma pessoa que eu amo muito e eu só tive com ele uma vez, a gente nunca teve nada, mas eu sinto realmente um amor por ele. Eu tenho a sensação de que a gente vai se encontrar de novo em algum momento, mas se a gente nunca mais se encontrar, eu o amo. E eu acredito que isso sim seja um amor verdadeiro. Porque eu o amo. Esse amor não me toma. Ai, meu Deus, eu preciso tê-lo. Não é um apego. Eu o amo. Onde ele está, quem ele é, como ele é, para mim não importa. Importa que eu o amo, né? E isso é um pouco de não condições, mas ao mesmo tempo tem condições aí, né? Eu não sei como seria se ele chegasse para mim e falasse assim, vamos casar, vamos namorar, vamos nos conhecer, vamos, né? Alguma coisa assim. E é isso que a gente às vezes pensa sobre o amor de mãe e filhos, né? Porque é um amor muito grande. Aí você tem como me explicar quando a gente tem, por exemplo, depressão pós-parto, quando a gente tem, por exemplo, mães que abandonam as crianças, ou mães que vivem, né, a pessoa não consegue amar o outro sem se amar. Enquanto a gente tiver esse pensamento de eu vou dar para o outro ao invés de ter para mim, porque é isso que eles colocam nesse amor incondicional. Mas o amor incondicional, ele é primeiro para si. Entende? Eu não sei. Essa aí é a minha verdade, né? Estou dizendo isso. Porque eu vejo muito as mulheres, né, nessa pressão de amar o filho incondicionalmente. Aquela atriz, a Isis Valverde, né, foi super criticada quando falou que até o filhinho fazia uns 6 meses, que até que ele olhou para ele e fez
quando ela chegou do trabalho, que ela não tinha aquela conexão. E todo mundo julgou ela muito por isso. Eu super compreendo. Eu levei tempo para sentir que essa missão de materna, de que eu sou realmente uma mãe, né? Eu nasci para isso, eu adoro engravidar. Adoro, se eu pudesse eu seria barriga de aluguel, porque eu gosto muito de gestar, né? Eu já falei isso várias vezes, se eu pudesse eu seria mesmo. Mas enfim. Fazer que eu procure mais, consolar que ser consolada, compreender que ser compreendida, amar que ser amada, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. Gente, o perdão ele tem que partir daqui. Se o outro não vai me perdoar, isso realmente não importa. E foi isso que eu tive aqui, ó, fazendo auto-reiki em mim. Que eu possa ser perdão. Estava limpando a casa, estava pensando nisso também. Que eu possa ser perdão. Eu amo o perdão. O perdão me faz muito bem. O perdão é serotonina, é uma dopamina maior do que a vingança. Né? Eu já bati numa pessoa. Eu fui agredida primeiro, levei um tapa na cara e eu agredi essa pessoa de volta. Eu nunca imaginei que eu fosse capaz de fazer isso. Eu imaginava assim, nossa, se alguém me bater, eu acho que eu choro. Choro nada. Graças a Deus que eu estava com uma garrafa long neck de cerveja na mão que ela sumiu. Você imagina a tragédia que não ia ter ocorrido ali, né? E depois disso eu senti um prazer enorme, uma dopamina mesmo. Então é por isso que eu digo, perdoar é muito mais gostoso do que se vingar. É uma leveza muito maior do que se vingar e bater no outro. Mas para isso a gente precisa ter essa experiência, né? Para eu saber que bater numa outra pessoa não é tão prazeroso quanto perdoar essa pessoa, né? Mas bater na outra pessoa é muito mais fácil do que perdoar. Então é um esforço que a gente precisa ter dentro de nós para que a gente se sinta realmente contemplado com perdão, né? E ele oscila. Até a pessoa te fazer uma outra coisa, você vai precisar renovar aquele perdão, né? Enfim. Perdoar, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Meu filho, ontem, quando a gente estava conversando, muito emocionados aqui, e ele me disse, né, que ele está até tomando remédios por conta disso, de uma depressão, né, que ele tinha vontade de morrer. Ele, esses dias atrás, viu a minha filha, né, escrevendo para uma amiga que eu tinha, para a terapeuta dela, que eu já tinha tentado suicídio. E eu expliquei para ele, né, eu não acho que a gente deve dizer isso, né, ele é autista, ele tem 11 anos, eu acho que a gente não deve puxar esse assunto. Mas se esse assunto chegou, é porque ele precisa ser esclarecido, né? Não a gente passar panos quentes, a gente esclarecer mesmo, trazer à tona. E aí ele me perguntou, eu falei, sim, mas eu estou muito feliz de não ter conseguido, né, enfim, me suicidar. E aí ele falou, ai que bom, porque senão você não teria tido eu e a minha irmã. E isso é muito legal. E aí ontem a gente, né, passando por esse momento de turbulência, de muita raiva, de muito ódio, de muito mal-estar, né, com essas pessoas, ele falou assim, às vezes eu sinto vontade de morrer. Aí eu disse para ele uma coisa que eu acho assim, que a gente deveria ouvir isso desde pequenininho, sabe? Ninguém morre. Ninguém morre. A morte não existe. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Então, quando a gente olhar como a Ana Cláudia Quintana Arantes diz, né, a autora daquele livro A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, sigo ela e passo os vídeos dela para todo mundo que eu conheço, porque eu sou fã número 1 da Ana Paula, da Ana Cláudia Quintana Arantes, de uma doutora muito querida, sigam ela aqui
no YouTube, que é muito legal. E ela diz uma coisa: a gente precisa encarar honestamente que a morte vai chegar. Ponto. Ai, que coisa horrível você pensar nisso. Não, é uma coisa comum. A gente deveria pensar isso. Antes, pessoas tivessem me dito antes, mas a vida, né, foi rápida comigo, né? Eu perdi minha mãe com 7 anos. Eu não entendi nada do que estava acontecendo. Acho que por isso eu sempre busquei muito essas aventuras, né? Essa morte de todas as formas, em aventuras, numa vida desregrada, através do suicídio, porque eu sempre quis muito esse contato. E eu faço o Evangelho no Lar, né, todas as segundas-feiras, há anos na minha vida. E uma coisa muito interessante, há muito tempo atrás, eu lembro de eu ter pedido para a espiritualidade em um desses cultos, né, que a gente estava fazendo aqui em casa. Eu falei, eu quero estreitar os meus laços com a espiritualidade. Porque eu sempre me senti muito sozinha. Inclusive, essa é uma questão, né, que está acontecendo comigo agora, né? Eu me sinto muito sozinha, sem amigos, sem nada. Eu tenho amigos queridos, são poucos, mas são muito, assim, muito amigos mesmo, são irmãos de alma. Mas assim, sabe, grupos, egrégora, eu me sinto muito sozinha ainda. Né, na minha cidade, que eu moro aqui há 11 anos e não tenho tantos amigos. Eu agora, hoje, por exemplo, no Réveillon, não tenho onde ir, se eu quisesse, né? Eu gosto de ficar em casa, mas eu não tenho onde ir. Mas, enfim. E a espiritualidade está sempre do meu lado. Eu sempre estou sentindo e recebendo as mensagens. Eles estão sempre do meu lado. Então, eu não posso dizer que eu me sinto sozinha. Porque no momento do pedir, obterei, sabe? No momento que eu pedi, eu quero estreitar os meus laços com o invisível. Assim eu fiz. E assim é, né? Então eu senti de fazer esse bate-papo aqui com vocês, que eu acho assim, que nada melhor, porque os meus ouvidos, eles estão mais próximos da minha boca, né? Então eu estou ouvindo primeiro. Mas eu resolvi registrar, já que a gente tem essa tecnologia tão maravilhosa, registrar esse vídeo para ficar aí para a posteridade. Quem sabe alguém um dia ver. E se você estiver me vendo e quiser saber mais do meu trabalho, me segue. Vai lá no Instagram, Flávia Pérez Terapeuta. No TikTok também, né? Eu não gosto muito de redes sociais, mas hoje em dia é preciso, né? Como se a gente tivesse essa outra dimensão para estar vivo. Tá bom? Um grande beijo. A gente se vê.